Muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Éder Monteiro. Toda quarta-feira, toda segunda-feira, às quartas especificamente, sempre um convidado, uma convidada para bater um papo aqui, para a gente trocar uma ideia sobre conteúdos relevantes. E o convidado que eu trouxe aqui para bater um papo com a gente faz parte de uma série que está começando agora nessa terceira temporada, que é uma série voltada para o tema experiência do cliente. Então eu pessoalmente procurei alguns players do mercado, empresas que eu já tive experiência positiva. E falei, deixa eu conversar com essa turma e ver o que eles estão fazendo de interessante e ver como é que funciona esse DNA de cuidado com o consumidor, de cuidado com o cliente, porque isso se aplica a dezenas e centenas de empresas e de organizações, e inclusive de funções sobre o tema experiência do cliente. Eu costumo dizer que experiência do cliente não está restrito necessariamente ao relacionamento entre uma empresa e um consumidor externo. Ela funciona e ela existe em todas as relações humanas praticamente, né? Ora somos fornecedores, ora somos clientes, em várias situações da nossa rotina, inclusive profissional. Então, estou trazendo pessoas aqui super interessantes para compartilhar um pouco das suas histórias e dos seus cases de negócio, para a gente entender um pouco e pegar ideias, pegar reflexões aí. E eu tenho o prazer de trazer o Marcos aqui. Marcos, eu fiquei na dúvida do teu sobrenome, cara. Eu juro que eu tentei ensaiar. Falei, "Deus, será que é melhor perguntar para ele?" Tem uns convidados que eu trago aqui que eu deixo o convidado falar o sobrenome para não ter problema. Seja muito bem-vindo, cara, ao Tudo podcast bem. Movendo-se. Bom, muito obrigado. Esse sobrenome realmente é complicado, mas antes de mais nada é um prazer estar aqui com você, é um prazer dividir um pouco a minha história, o meu olhar sobre o negócio e ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre o Nespresso. Meu sobrenome, para ficar fácil, você tem que subtrair uma letra, então você subtrai o J e fica Dinichian. Então, meu nome é Marcos Dinichian. E só. Dinishan, tá Isso. certo. Isso, ó, tá bom também, né? Não precisava de mais nenhum outro. Legal, Marcos, obrigado de novo, cara, pela presença aqui no podcast. Prazer falar contigo, conhecer um pouquinho da tua história. E se apresenta aí sem falar o que você faz. Quem é o Marcos? Tá bem. Puxa, mas essa é uma pergunta é, bastante bacana para eu pensar aqui quem Essa, realmente eu sou essa é e me profunda. apresentar. Eu sou um brasileiro, eu tenho 43 anos, eu sou casado, eu tenho três filhos, e isso me traz uma ótica sobre o que eu faço e essa preocupação, esse objetivo, sobre quem que eu estou criando, quem que está colocando no mundo, é algo que me persegue desde então. Eu sou descendente de armênios, até como você pode ver pelo meu sobrenome aí. O meu avô Uhum. paterno veio durante o começo do século passado, e italianos também, e foi um sobrenome que minha mãe acabou tirando, para não ficar muito complexo como é que ficaria no sobrenome da nossa família. Ao mesmo tempo que eu gosto bastante de conhecer a origem das coisas, e isso da minha vida pessoal e na minha vida profissional também, e como eu trabalho essas histórias e como eu mantenho essas tradições, então indo revisitando lá atrás como tudo começou, o que a gente realmente busca. Isso passa também para o meu lado familiar, então de querer conhecer a história da família, o que aconteceu exatamente, tentar mapear o que eles passaram, poder visitar as cidades que ali tiveram, também do ponto de vista de negócio, então um produto que a gente tem a oferecer ao consumidor, entender a história desse produto, entender como ele é feito, por quem ele é feito, e no final das contas, quando a gente acaba, principalmente no mundo de comunicação, você se perde às vezes no meio dessa trajetória, tem que comunicar uma série de coisas, no final quando você tem uma Sim, crise de sim. identidade, que isso acontece, para mim a fórmula muito simples é revisitar lá atrás, a origem. Eu sou bastante apegado a isso para que eu não Legal. possa me perder no meio desse caminho. E o tipo de trabalho Legal. que eu tenho, eu também não tenho muitas relações, sabe? Eu tenho relações mais duradouras com as coisas que eu faço, seja com esporte, que eu gosto muito de ciclismo, e de formas diferentes, mas pedalava diferente quando era criança, depois pedalava diferente quando mais velho, e começo também a conhecer um pouco mais sobre a história do esporte, sobre os próprios profissionais do esporte. Agora eu me aventurei em tênis, então estou procurando jogar Eu bastante também, eu tênis faz também. um tempo. A gente pode combinar o jogo quando estiver em São Paulo. E estou Vamos combinar, adorando cara. também. É uma combinação de muitas coisas, né? De física, de estratégica,
de psicológico. Verdade. Então, quando a gente combina esses elementos, para mim é sempre muito bacana. E eu, Verdade. nessas minhas relações duradouras, então, sou casado só uma vez, vou ficar casado só uma vez, tenho só um time do coração de futebol, que tem, às vezes você fala, puxa, quando eu estou em tal cidade, eu torço para tal time, quando eu estou em tal lugar, eu sou tal, não, eu sou corintiano. E trabalho também foi algo que aconteceu na minha vida, de eu ter tido um tipo de trabalho. Então, eu basicamente entrei na Nestlé em 1998. Naquela época eu estava terminando, começando a minha faculdade, e sigo na mesma empresa desde então. E é um questionamento que me acompanha, porque foi uma escolha de carreira, não é? Então você fala, poxa, será que isso é a coisa certa? Será que esse é um modelo também de desenvolver a carreira? É algo que eu trago também dentro de mim. E para mim é curioso, quando eu revisito essa minha história profissional lá atrás, eu procurava um lugar que eu pudesse aprender, me desenvolver e ter algum tipo de identificação. Naquela época eram as marcas, né? Moça, Nescau e tal. E passados todos esses 20 anos, eu ainda aprendo muito, eu ainda tenho muito espaço para me desenvolver. E o que eu entendi antes como essa identificação com marcas, hoje eu vivo o propósito de Nespresso. Então, para mim, realmente é muito realizador eu poder conciliar aqueles elementos que fizeram tomar decisão lá atrás, eles ainda são muito vivos e presentes no dia a dia de carreira. Então, essa é um pouco de mim. Eu sou uma pessoa também, Excelente. gosto de experimentar, gosto de ter equilíbrio com as coisas, então, e ao mesmo tempo viver a simplicidade das coisas, que eu acho que a gente resgata isso, é a beleza que a gente traz de tudo. Então, esse é um pouquinho de mim. Com certeza. Não, super legal a introdução, super legal a apresentação. Marcos, você comentou que você está há 20 anos na Nestlé, né? Isso. As pessoas, em geral, tendem a associar o processo de evolução e de mudança e de movimento, quando o assunto é carreira, elas tendem a associar ao fato de você mudar de empresa. Então, se eu quero evoluir ou se eu quero crescer, eu necessariamente preciso mudar. Pode ser que sim, isso faz parte, né, essa mudança de organização, de grupo, de olhar, de cultura, faz parte também do processo evolutivo de carreira de muita gente. No entanto, existem vários exemplos, e já passaram aqui por esse podcast também outros exemplos, de pessoas que construíram a carreira dentro de uma única empresa e ficaram e fizeram seus movimentos dentro dessa mesma empresa e estão lá até hoje, né? Ou seja, significa que dependendo da organização, dependendo da cultura, dependendo do que você faz, de como você é visto, vista dentro da organização, você pode sim construir, você pode se movimentar e você pode evoluir dentro de uma mesma organização. É legal ter você como exemplo disso. Eu tenho um viés, então como as pessoas me procuram para falar sobre carreira, discutir passos, eu tenho um viés muito grande com a companhia. Eu falo, talvez eu não seja a melhor pessoa para te aconselhar, mas eu vou contar a minha história. E ela é baseada nesses Suspeito, né? fundamentos. Pois é, mas a verdade é que a empresa, em definitivo, ela não se parece em nada com a empresa que eu entrei há 20 anos atrás, em uma série de questões, mas ainda mantendo ali a sua essência. E eu também tive a oportunidade de trabalhar em vários negócios, em vários mercados, inclusive. Então, não existe uma sensação de, de estagnação, talvez perturbe as pessoas de ficar na empresa a vida toda, porque a empresa definitivamente não é a mesma. O que ela ela segue sendo uma empresa muito responsável, ela segue sendo a maior empresa de alimentos do mundo, ela segue sendo referência para uma série de elementos que são profissionalmente relevantes para talvez algum tipo de pessoas. E em algum momento que eu titubeei e aí comecei a estudar, fazer MBA e tudo mais, e falar, poxa, mas as coisas que eu estou aprendendo aqui na MBA, que eu estou discutindo com meus colegas, a gente já faz na empresa há alguns anos. Então eu percebi também que a empresa liderava, e por ser fato de uma empresa global, de você ter uma troca muito intensa de experiências, de processos, de modelos de gestão de negócio, que a gente consegue se antecipar a muitas coisas. Eu falei, eu tenho um diferencial competitivo em estar aqui. Agora, o Covid é mesmo um exemplo. Então, essa altura, no ano passado, a gente estava com a China no telefone, porque já prevendo o que ia acontecer aqui, entendendo quais eram as medidas que eles tinham adotado lá do ponto de vista de negócio, que tinham ajudado ou que tinham atrapalhado o desenvolvimento do negócio, do bem-estar das pessoas, da segurança
Então, você tem essa rede que te propicia aprender bastante também. E eu sou um cara interessado em Sim, aprender, assim. Então, para mim, fez sentido. São histórias que podem fazer sentido, né? É um caminho que pode legal. ser escolhido. Você está hoje comandando aí toda a parte de marketing e comunicação da Nespresso no Brasil, né. Para quem eventualmente está ouvindo a gente e não está familiarizado ou não conhece essa linha de negócio, conta um pouco da história, dos fatos relevantes da história da Nespresso no Brasil, Marcos. Legal, vamos lá. A Nespresso é uma empresa suíça, né, do grupo da Nestlé. Foi quem inaugurou, inventou a categoria de cafés porcionados e, mais do que isso, de um café de alta qualidade, mas também de uma maneira muito conveniente para o consumidor final, para que ele pudesse reproduzir um café feito por um especialista, barista italiano, num coffee bar na Itália, com grãos de altíssima qualidade, com toda a destreza para mexer no equipamento de alta pressão, mas em casa o toque de botão. O negócio da Nespresso existe já há algumas décadas, então ele foi inaugurado na década de 80 e aqui no Brasil a gente chegou em 2006. Então, esse ano de 2021 é o ano que a Nespresso completa 15 anos de Brasil e foi quando nós Legal. inauguramos a categoria. Você imagina que aqui o Brasil é o maior produtor de cafés do mundo e também fornecedor para a Nespresso nessa mesma dimensão. Mas até antes da nossa entrada, ou no começo, no passado recente, né, no começo do ano 2000, a gente ainda falava muito de um café. Como é que você quer um café? Café preto, com leite, com açúcar ou sem açúcar? Hoje em dia, no portfólio de Nespresso, tem mais de 30 cafés. Né? Nos 2 últimos anos, a gente lançou 40 cafés. Então, a Uau. categoria tem evoluído muito, o consumidor tem evoluído muito com a categoria. Isso é muito bacana, você também fazer parte dessa transformação de paladar, dessa transformação de experiência com cafés no mercado tão tradicional e tão grande como o Brasil de cafés. Mas então a gente inaugura a categoria aqui em 2006, então antes disso não existia um café profissional de alta qualidade, então os métodos basicamente Uhum. tradicionais. E já naquela época, existe essa consciência com relação à sustentabilidade na Nespresso, a gente já pensava, já trabalhava em algumas frentes com relação à sustentabilidade, eu precisaria que eu vou falar bastante sobre isso aqui, e em 2011 foi quando a gente começou a reciclar. Mas antes de reciclar efetivamente, a gente guardava as cápsulas que a gente utilizava. A gente falou, algum dia eu vou ter uma solução para reciclar. Enquanto essa solução não apareceu, a gente seguiu guardando até que hoje a gente tem uma capacidade para toda a nossa base de consumidores de acesso à reciclagem. Antes da pandemia, a gente estava com taxas de 30% de tudo que a gente vendia era reciclado, então a gente entrou numa jornada bastante bacana sobre isso. E aí, em 2016, uma outra data importante para nós foi quando a gente fez publicamente um compromisso com relação à sustentabilidade, chamado The Positive Cup. Então, foi quando o Nespresso também começou um movimento de transparência, de compromisso com o consumidor, de compromisso com o meio ambiente, com os produtores, com Tá. relação à sustentabilidade e fazendo isso de uma maneira pública. Então, a gente falou, poxa, esses são os nossos objetivos, esses aqui são as datas que a gente vai cumprir. E em 2020, por exemplo, ano passado, era a data que a gente tinha como objetivo de dar 100% de acesso à reciclagem para qualquer consumidor nosso, independente de onde ele esteja. Então, é um modelo híbrido. Então, dependendo de onde você Legal, está, cara. fisicamente, ou a gente faz isso via Correios, logística reversa, ou a gente faz isso via ponto de coleta, via um parceiro, via direto. Então, a gente tem uma alternativa independente de onde você esteja. E foi uma das coisas que a gente se compromissou lá atrás, além de certificar todos os nossos produtores e produtoras, com um programa interno chamado AAA, um programa de qualidade sustentável, onde a gente atua com agrônomos e agrônomas nas propriedades rurais. Aqui no Brasil são mais de 1.100 fazendas que produzem para a Nespresso. Nosso trabalho ali é de auxiliar esse produtor, essa produtora, para ter não só um produto de altíssima qualidade, mas que também todos os métodos de cultivo e preparação desse produto tenham também a qualidade envolvida. Então, com relação a trabalho, com relação ao meio ambiente, com relação a processos, então a gente realmente auxilia isso. E como o café é um café muito especial, a gente paga mais por isso também. É o que a gente chama do prêmio de qualidade sustentável. O ano passado foi, em 2019, foi primeiro ano que a gente fez público o quanto a gente investe nos produtores, quanto a gente paga de prêmio a mais sobre o preço do café que é dado. Então, naquele ano, foram 10 milhões de reais pagos aos produtores aqui do Brasil,
O ano passado foi a mesma coisa, e a gente começou a celebrar isso. Ver que a Nespresso já atuava em muitas frentes, tinha muitas coisas que a gente Sim, guardava dentro de casa e falava, puxa, mas isso é importante, isso é relevante, isso é um reconhecimento do muito trabalho dos relevante. produtores. E aí a gente começou a trazer muita visibilidade de como isso é feito. Nunca de uma maneira oportunista, sempre de uma maneira transparente, de uma maneira, uma relação bastante íntegra com o consumidor e os demais stakeholders. E a gente segue Legal, lançando cafés, então, como uma empresa pioneira no segmento, como tem inovação no nosso DNA, a gente lança muitos cafés, e cafés de origens distintas, de processos distintos. Agora a gente está com um café para ser consumido com gelo no verão, depois a gente vai trazer de origens ah, que legal, específicas. Então, tem muita coisa acontecendo aqui no nosso pipeline de lançamento e de comemoração que do legal. aniversário de 15 anos. Esse ano também a gente vai anunciar nas próximas semanas um grande lançamento de Nespresso aqui no Brasil, um relançamento não só da marca, mas do negócio também. Então é bastante bacana fazer parte também dessa história, uma marca tão bacana num mercado tão desafiador como o Brasil é. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Marcos, você sabe que a minha história com a Nespresso começou em 2009. Você falou aí que em 2006 foi o início da operação no Brasil, né? E a minha história começou em 2009, mas começou de uma forma muito engraçada, muito curiosa. Eu casei em 2009, também meu primeiro e único casamento, assim como você, espero que seja o único. E eu casei e um dos presentes que eu recebi, que foi naquela época do meu diretor, eu trabalhava numa empresa, tinha um Poxa, diretor então e foi um super presente, né? aí ele me deu um presente, né. Eu não conhecia Nespresso, eu na verdade nunca fui até então, até aquela época eu não era um grande consumidor de café ou conhecedor, enfim. E aí eu ganhei uma cafeteira Nespresso. Só que quando eu abrindo os presentes do casamento, eu falei: "Pô, me deu uma cafeteira, cara. Pô, meu diretor". Eu não sabia o qual era, né, o tamanho do valor daquilo ali, não necessariamente financeiro, mas da marca em si, não conhecia. E aí passaram uns dias, eu fui pesquisar um pouco mais, eu falei: "Caraca, é a máquina de café". Ô Evandro, inclusive se você estiver ouvindo aí, obrigado, viu, pelo presente que você me deu em 2009. Adorei, fiquei fã pra caramba, usei essa maquininha que foi naquela época, ainda era uma das primeiras, acho, o primeiro modelo que tinham lançado. Usei durante muitos anos, hoje em dia eu tenho uma outra aqui mais moderninha, mas foi ali que minha história começou, a princípio com um pouco de descrença em relação à máquina, mas virei fã depois, então já tô um tempo aí consumindo a marca. E falar nisso, ô Marcos, falar em consumo, falar em experiência, e eu posso dizer que tenho uma experiência super positiva, com a marca. Para você que está liderando essa função hoje, o que que é a experiência do cliente para você, Tá bom. na tua concepção como um executivo? Para mim é quando a gente desperta algo de positivo na interação que esse consumidor, esse cliente tem conosco, com qualquer marca. É quando você gera uma lembrança. Então, para mim, de fato, a experiência, e trazendo também com as minhas experiências pessoais com as marcas, o importante para mim é isso. Quando você tem uma interação com essa marca, independente do âmbito que isso aconteça, ela seja positiva e você carrega essa memória positiva sobre aquilo que você viveu. Então, isso para mim é a Total. experiência, porque quando a gente fala, e muito aqui, trazendo de novo volta para a Nespresso, é muito além do café. O café, sem dúvida, ele protagoniza toda essa história e ele tem muitas coisas, muitos elementos que garantem ali toda a beleza daquele produto final, né, com relação ao cuidado, aos produtores, etc. E tal. E aquilo é uma parte. Agora, a experiência de compra do consumidor, a customização, as lojas, ou seja, os outros formatos que a gente tem explorado virtual agora da situação de pandemia. Então, tudo isso faz parte daquela experiência. Imagina que você vai um restaurante que está deliciosa, a comida, mas o serviço é péssimo. Ou o serviço é muito bom e a comida é mais ou menos. Ou a luz não está legal, está muito calor, ou eles batem seu carro na saída. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Então, enquanto Sim, negócio, a nossa preocupação é olhar a cadeia inteira. Então, desde antes de existir um pé de café na fazenda, até lá o pós-reciclagem, passando pela atuação nossa direta com o consumidor final. Então, esse é o modelo de Nespresso, esse é o modelo que a gente atua. legal. E
Você nesse papel hoje, que é um papel super relevante nesse sentido, se você pudesse destacar, assim, os seus maiores desafios, os 3 maiores desafios que você tem nesse papel para garantir essa experiência, essa boa lembrança de ponta a ponta para o consumidor, o que que você diria? Bom, acho que a gente passa se eu falar três temas, porque o nosso modelo ele é direto ao consumidor. Então, a customização, a excelência nessa relação ao consumidor é o que realmente permeia todo o nosso negócio. Eu falaria primeiro tema sobre a obtenção e como você trabalha a estruturação de dados. Então, para mim, dado é algo que suporta muito a estratégia de marca. Então, primeiro, a questão relacionada a dados é muito importante. A segunda delas é como você gera insights a partir daqueles dados, então daquela estruturação de dados. Então, aqui a gente fala não só de ferramentas, mas também de tipos de profissionais, de tipo de estímulos, então isso é bastante importante. E terceiro, como é que eu aplico isso no ambiente omnichannel. Então, esse é o desafio que a gente tem. Bom, eu tenho aqui um diagnóstico, eu tenho uma situação, eu tenho que trabalhar isso de uma maneira customizada, mas ainda em massa, porque é uma empresa que ela tem uma abrangência importante. Como que eu gero insights a partir daquilo para seguir melhorando, seguir sendo mais assertivo com as minhas ofertas de produto, oferta de serviços, interação com o consumidor, eu levo conteúdo, e depois como eu traduzo tudo isso independente do canal que ele escolha interagir comigo. Se é através da boutique, se é através da internet, do telefone, enfim, como a gente ajusta tudo isso para interagir com o consumidor. Então, esse acho que é o que dá de pano de fundo para tudo que a gente faz e é onde estão os grandes desafios que a gente tem também. Legal. Eu costumo dizer, Marcos, quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de cuidado com o cliente, muitas vezes você tem, quando você compara negócios, organizações, produtos, ainda que sejam distintos, mas muitas vezes quando você tem um nível de infraestrutura super adequado, um nível altíssimo de tecnologia, você tem uma empresa muito pronta para fazer a diferença, né? E se você coloca essa empresa do lado de outra que também tem essa mesma tecnologia, essa mesma infraestrutura, tem uma receita eventualmente até equivalente, no fim do dia, o que vai fazer diferença na experiência do cliente são as relações humanas, né? Quando você começa a equiparar esse tipo de tema, o que diferencia de fato é a forma como você, do ponto de vista de relação, né, trata o outro ou leva em consideração o outro, né? Levando em conta isso, cara, como é que você acha que faz sentido preparar um time, ou que tipo de dicas, ou como vocês fazem hoje, que de forma vocês se preocupam hoje na Nespresso, para montar um time ou preparar um time que tenha esse viés de relações humanas muito forte, né? Que de fato, porque eu costumo dizer que se preocupar com o cliente, todo mundo se preocupa. Uhum. Todo mundo que tem um negócio se preocupa, né. Não existe nenhuma empresa hoje que não tenha o discurso de colocar o cliente no centro, aquela história toda. Algumas conseguem fazer isso com maestria, outras acabam ficando mais no discurso, né. Eu trouxe vocês aqui porque eu, como cliente, percebo que vocês fazem isso muito bem. Então, eu queria ouvir de você, assim, de que forma você entende que é possível preparar um time para que esse time também seja capaz de ter melhores relações humanas e, como consequência, também ter um melhor cuidado com o cliente. Tá bem. Bom, então ele vai parecer até um pouco repetitivo, mas essa questão do cliente no centro das decisões, isso é uma verdade, né? Agora, quanto ao time, é a pessoa certa, no lugar certo, sabendo o que tem que fazer. E aqui a gente tem um enxoval muito grande e de reciclagem muito alto de treinamento. Então, treinamento e capacitação, e não só, uma vez que nós somos experts, imagina, de cafés, e o consumidor vai a uma das nossas lojas, interage conosco através de qualquer outro canal, ele busca realmente uma referência naquela categoria, naquele serviço prestado. Então, o que a gente prima aqui é uma excelência em treinamentos internos para capacitar e para dar poder para que essas pessoas possam realmente levar esse conteúdo para o consumidor final. E isso é muito verdade, porque a gente fala de pessoas, então hoje nós somos 32 lojas, somos em aproximadamente 700 colaboradores da Nespresso diretos, e a nossa interação com o consumidor é direta. Então, quando você vai a uma boutique nossa,
você fala com um especialista em cafés que tem um crachá da empresa como o meu. Então, a relação que esse colaborador ele tem com a empresa, o compromisso que ele tem com o consumidor, também ele consegue construir uma história, uma jornada profissional dentro da empresa. Então, esse eu acho que é um outro fator bacana de você poder não só conhecer bastante sobre aquela categoria, mas você poder ter oportunidades dentro daquela empresa que fomentem que você possa conhecer, se especializar nisso tudo. E o consumidor, no final, e para mim tem um tema bem importante relacionado à tecnologia, embora a gente use muita tecnologia e se ampara muito em dados para tomar nossas decisões, as customizações de fato de mídia, de contato ao consumidor, isso leva um tema importante dentro do negócio. Também, no final das contas, a tecnologia ela é válida ou ela é importante quando ela é invisível. Então, quando o consumidor ele não percebe a tecnologia, então mesmo que o meu especialista em cafés, ao interagir com você dentro da loja, ele saiba previamente qual a sua preferência de café, ele saiba previamente o que para você faz sentido em acessórios, em uma ação eventual, em conteúdo, isso a gente vai preparar ele para que ele possa falar sobre isso e eu vou dar informação para ele te reconhecer e adaptar o speech dele específico para você. Isso vai acontecer nos canais digitais e qualquer outros canais, peça de comunicação e por aí vai. A gente agora, durante a pandemia, a gente puxou uma outra alternativa de interação com o consumidor, que é a boutique em casa. Então, basicamente, dentro da nossa plataforma digital, nosso e-commerce, onde você vai lá buscar as boutiques mais próximas, a gente tem uma boutique ao vivo acontecendo. Então, dentro da nossa loja da Oscar Freire, da flagship aqui em São Paulo, a gente tem uma captação de streaming lá e tem um especialista em cafés atendendo os consumidores, respondendo as questões, fazendo aulas de café. Legal. Então, é uma interação também para aquele cliente de boutique que hoje não pode visitar a loja. Então, ao invés de a gente falar com um robô, um chat ou qualquer coisa assim, que isso não seria Nespresso. Porque, de fato, se a gente prima por essa qualidade de atendimento direto, sendo por um ambiente digital, precisa encontrar uma alternativa para também prover isso. Então, a gente está conseguindo migrar uma audiência bastante importante, que eram de clientes prioritariamente offline, para o canal online, mas para interagir com alguém. E também se apoiar no telefone, se apoiar em WhatsApp, e aí não é um WhatsApp que vai para alguém realmente ali interagindo com você. Né? Então, e são coisas que a gente se depara no nosso 0800, por exemplo, 24/7, de você é uma consultora consumidora. Então, olha, eu vou receber uma visita em casa hoje, vou fazer um bolo de cenoura. Qual café você recomenda para harmonizar? Então, nós somos preparados para esse tipo de assistência, assim como assistência para eventual tema com a máquina, de funcionalidade, uma dúvida, recorrer à tecnologia onde a gente usa a câmera celular da pessoa quando ela autoriza para guiar ela na casa dela sobre aquilo. Então, todas as relações que a gente pode trazer essa humanização, a gente traz de uma maneira importante através desses canais. Total. Cara, e você falando me fez pensar o seguinte, durante muito tempo, vai dizer muito tempo, né, não sei precisar a quantidade de tempo, mas a Nespresso ela manteve a patente da cápsula durante alguns anos, Sim. ou seja, nenhuma outra empresa podia fabricar um café naquele formato que fosse adaptado às máquinas Nespresso. Isso em determinado momento acabou e outras empresas começaram também a fabricar, Nespresso não, a fabricar cápsulas que cabiam nas máquinas Nespresso, né. Isso. E aí quando você fala tudo isso que você está me falando, me ocorre que a grande diferença aí, além da qualidade, obviamente, do produto, são todas essas possibilidades que existem, né. Todo esse cuidado, todo esse diferencial e todo esse contato de fato com a marca, com a marca de forma humanizada, que nenhuma outra, imagino, né, tô falando aqui de curioso, mas que nenhuma outra que fabrica uma cápsula que cabe na maquininha da Nespresso, nenhuma outra vai conseguir oferecer. Faz sentido? Esse é um fator importante também. Então, é verdade, como o negócio ele existe desde a década de 80, você tem um tempo que expira a patente. E, na verdade, a associação que eu faço aqui, né, trazendo de novo a questão do casamento,
não é o fato de você utilizar a aliança no dedo que vai dizer o quão bom ali você é com seu parceiro, com a sua parceira. E o fato da quebra da patente, é verdade, de algumas delas que habilitam que possam existir cápsulas compatíveis com o sistema, não é sobre o que. Né? O que é o café dentro da cápsula. E aí é o que você bem colocou, é o como. É o como que aquele café foi por ali. Então a gente se apoia muito em sustentabilidade, na atuação que a gente tem no campo, no olhar sobre toda a cadeia de valor, na qualidade do café, de um café de altíssima qualidade, de variedades, de processos diferentes, e sobre isso que a gente falou, sobre experiência, sobre atendimento ao consumidor, e não termina aí. Então, nossa jornada, depois dessa experiência consumidor, ela vai para a reciclagem, então, onde a gente faz essa coleta e essa reciclagem propriamente dita, separação dos materiais, depois esse pó do café, então o que acontece com o pó? Então a gente hoje tem um projeto, por exemplo, de hortas, onde esse pó de café ele faz parte do adubo, de hortas orgânicas, esse alimento, isso vai para a família, esses vegetais, o alumínio ele volta para a indústria, então é infinitamente reutilizável, e hoje 80% do material da nossa cápsula de alumínio de outras cápsulas, então que vinham dessas cápsulas. Então, é realmente algo singular, e a gente se apoia nisso mesmo, como a gente faz, isso é um diferencial competitivo muito grande, e é por isso que para cafés, não existe uma outra maneira de um consumidor adquirir cafés Nespresso que não seja através da nossa plataforma. Porque aí sim eu consigo garantir esse atendimento, essa customização, seja WhatsApp, seja telefone, seja internet, seja aplicativo, seja loja física ou loja virtual. Então, todos os canais eles são geridos diretamente por nós. Isso a gente não abre mão. Faz todo sentido, faz todo para você garantir essa humanização no relacionamento, faz todo sentido. Você sabe que eu tenho uma das experiências que eu tive com a Nespresso, já tem um tempo isso. Eu fiz um pedido no site, fiz uma compra de algumas caixinhas ali de cápsulas, e aí chegou em casa e tal, direitinho, e, cara, veio um copinho pretinho, assim, super bonito, assim, o copinho, e eu falei: "Cara, será que eu pedi esse negócio?" Eu voltei lá na compra, eu falei: "Eu acho que eu pedi sem querer, tô pagando um negócio que eu nem" e eu não pedi, na verdade não estava na minha compra, veio ali um mimo, e eu achei aquilo super legal, eu falei: "Caramba", minha esposa até falou: "Nossa, que legal", tal, a gente até tem ali na decoração ali esse copinho, assim, depois até comprei outro pra formar o par. Mas você vê, uma coisa, assim, super simples, aparentemente, né, mas que pra mim teve um efeito muito legal, né, de uma compra que eu fiz despretensiosa, que veio ali um agrado ali, que eu achei muito bacana. E não é à toa que a memória de experiência do cliente que eu tenho com a Nespresso é positiva, mas é muito legal ter essa percepção e conhecer essa história. Você me trouxe aqui vários dados que de fato eu não conhecia, então tô saindo desse papo mais fã ainda da marca. Tem muita coisa bacana. Então, quando a gente fala de elementos de fidelização do consumidor, a gente chegou a um nível de customização onde a gente achou necessário abrir para o consumidor o porquê que ele é elegível àquilo, o porquê que ele é elegível a isso. Então, a gente colocou isso dentro de um guarda-chuva de uma plataforma chamada Nespresso New. Então, aqui é o nosso programa de fidelidade. Então, hoje, por exemplo, a gente classifica aqui os consumidores em três grupos, de acordo com o tempo que ele está conosco e de acordo também com o consumo, mas você pode consumir uma cápsula por ano e durante todos esses anos ela ser de Nespresso, e eu vou entender isso como um cliente fiel e vou retribuir isso. Então, uma das formas de retribuir isso de uma maneira clara é garantia vitalícia da sua máquina. Não importa o que passar com ela, eu vou sempre arrumar ela de graça. E Legal. depende da região que a gente fala, Rio de Janeiro, São Paulo, outras capitais, a gente retira na casa do consumidor, a gente depois leva de volta, explicando o que aconteceu, um kit de cápsulas para que ele possa experimentar outras variedades, como a gente nutre isso de uma maneira. Outra, a gente consegue ligar também benefícios para esse consumidor, trazendo os nossos clientes da linha profissional. Então, a gente tem parcerias com restaurantes de fine dining, restaurantes que trabalham conosco, então, onde o nosso consumidor ele pode ir lá e usufruir de uma harmonização, a gente oferece a ele uma sobremesa com café, então a gente leva também, transcende essa experiência para outros ambientes, então aqui é muito bacana
como tudo isso acontece, como essa relação acontece com o consumidor. E ainda contando mais uma história Muito bom. que você falou sobre Diga saber lá. mais sobre a Nespresso, tem uma associação muito clara, sempre puxando, da marca com George Clooney. George Clooney, ele também começou com o Verdade, verdade. Nespresso em 2006, então ele senta hoje no comitê global de sustentabilidade da Nespresso, e ele é alguém que tem um papel importante na decisão dos cafés e áreas que nós vamos atuar. Então, você tem uma área, por exemplo, Sudão do Sul, que foi um dos primeiros projetos que ele atuou conosco. Então, uma área devastada por guerra civil, não tinha economia, mas é uma época que deu, uma região na África que deu origem ao café que a gente conhece hoje. E a gente Certo. voltou a economia, voltou a cultivar o café dentro daquela região, incentivando produtores para que a gente reerguer essa economia. E a gente lançou esse café chamado Suruja, e isso foi só um dos projetos, depois a gente veio para Dominicana, onde foi também devastada por um tornado. Então tem uma série de ações que ele tem diretamente na nossa cadeia, e são coisas que só uma empresa com esse conhecimento de cafés e com essa abrangência global consegue fazer. E um outro exemplo de Colômbia, uma região antes dominada pelas Farc, pelo tráfico de drogas, onde a gente trouxe a cultura do café novamente, um café de alta qualidade, onde a gente pudesse pagar mais por esse café. Então tem muita coisa bacana acontecendo também com relação a como a gente Legal. tangibiliza a sustentabilidade no negócio e traz isso como experiência para o consumidor. Então isso faz parte também da experiência ao consumir o café. Muito bom, Marcos, caminhando aqui pro final do nosso bate-papo, tá super agradável conhecer aqui, eu tô tomando nota aqui de várias coisas interessantes, mas eu queria te fazer umas 2 perguntinhas aqui pra gente finalizar, que são perguntas que todo meu convidado que passa por aqui tem que responder. E uma delas eu queria que você, na verdade essa não é uma pergunta, eu queria que você compartilhasse com quem está ouvindo a gente algo que você leu, assistiu, ouviu e que foi importante para você do ponto de vista de desenvolvimento, te trouxe um valor interessante e que vale a pena você compartilhar com quem está nos ouvindo. Tá bem. Bom, eu, desde que quando começou a pandemia, eu tentei ao máximo absorver conteúdo. E em algum momento eu fiquei maluco, porque era muita coisa, você não tinha uma curadoria Muita coisa. daquilo, era muita live, muito tudo, porque de repente começou a ficar tudo disponível. Você poderia Exatamente. aprender uma outra língua, fazer um MBA, você poderia saber fazer o quê. E eu estava muito interessado em conhecer a tendência do consumidor. Então, eu comecei a me aprofundar nas diferentes frentes sobre entender o consumidor daquele período. Quais são as tendências durante a pandemia e pós-pandemia? E você sabe, né, no final das contas, eu quase que eu desisti, eu saturei de tanta informação. E quando eu olhei para mim, falei, poxa, eu estou morando num lugar que é homeschooling, é home office, é home living, é home tudo. Eu trouxe a situação para a minha vida pessoal, eu quase que me autoanalisar e falar, poxa, o que mudou na minha vida? Quais são meus medos, quais são minhas frustrações, o que eu mudei Legal. comportamentalmente e começar a traduzir um pouco isso no trabalho de alguma maneira, né, na estratégia do negócio. Mas eu gosto muito, a parte dessa saturação que a gente teve de informação durante esse período, e ela ainda é bastante importante. Eu gosto muito do Simon Sinek. Ele faz, Muito bom. ele faz alguns TED, ele tem alguns livros, e eu li um livro dele nesse período que chama Líderes se servem por último. Eu achei que líderes se servem por último, essa é a tradução dele. E eu achei que durante esse período, além de toda essa parte de conhecimento e tal disponível, eu senti falta de soft skills. Então, eu Uhum, comecei a uhum. buscar algumas referências de pessoas ou de autores que pudessem trazer algum elemento para mim de soft skill que pudesse ajudar na gestão do time, do negócio, num momento onde está todo mundo muito abalado, perturbado com tudo isso. Então, é importante a gente ter essa empatia, essa sensibilidade com as pessoas, conosco, com os consumidores, porque no final das Total, contas total. nós estamos todos expostos a essa mesma situação e isso está mexendo bastante com todo mundo. Então eu tentei ir mais por esse lado de soft skills e eu gosto muito do Simon, então sempre assisto o vídeo dele. Então, Excelente escolha. e esse livro foi um livro bacana também, que ele fala do papel do líder num momento delicado. Então foi essa uma dica Muito importante para ele. legal. Simon Sinek, Os Líderes se Servem por Último. Ótima dica aí para tomar nota.
E para finalizar, Marcos, se você tivesse uma vaga em aberto hoje, se é que não tem, e fosse conversar com um candidato, uma candidata, qual é a principal coisa, a principal característica que você avalia? Tá bom. É, assim, tem uma dinâmica, claro, de contratações e tal. E no final das contas, quando a entrevista é comigo, meu foco é muito em soft skill. Assim, eu falo, poxa, se você se nós estamos conversando, quer dizer que você já provou para alguém em algum momento que você é capaz tecnicamente você está ali, e para mim, de fato, o que é importante realmente são soft skills. E é claro, parece um pouco vago até, mas a paixão para mim é importante, porque a paixão, ela é a paixão aplicada naquele negócio. Então, se aquela pessoa consegue ler, por isso que é muito difícil numa entrevista você tentar ler o que realmente move aquela pessoa, qual é a motivação, o que ela quer daquele lugar. Então, quando eu identifico que tem uma paixão, que tem um brilho no olhar, mesmo que seja lá atrás, escondido, esse é um ponto que eu tento identificar nas pessoas, e através de experiências mesmo de vida, de exemplos situações de quando criança, que você vê que tem essa determinação extra, essa paixão para fazer um negócio ali acontecer. Assim como a iniciativa, para mim, eu brinco que eu prefiro segurar um louco do que empurrar um tonto. É claro que é uma brincadeira isso, mas a iniciativa é um tema bastante importante, principalmente um negócio muito dinâmico. Você pegar e fazer, ter coragem para aquilo acontecer e saber alinhar bem, e fundamentalmente trabalhar em equipe. Então, se eu fosse um técnico de seleção, eu seria aqueles que preferem ter menos uma ou duas estrelas no time, que aí a estrela não vem treinar, treina quando quer, só treina, né? E ter um time mais coeso, um time mais participativo, onde que funcione melhor aí enquanto equipe. Então, talvez seja como eu também sou, né? Eu prefiro assim e como maneira de viver, eu acho que também é assim que eu olho também um time de pessoas que se ajudam e fazem as coisas acontecer em conjunto, sabe? Não gosto muito de, eu tenho que passar por cima daquele para o negócio acontecer. Isso realmente não faz sentido. Maravilha, Marcos, super obrigado pelo papo, cara. Foi ótimo conhecer um pouco da tua história, te conhecer mais detalhes da Nespresso, que eu já sou fã e mais Legal. ainda agora. Espero que quem esteja ouvindo a gente também tenha tirado alguns insights, alguns aprendizados, algumas lições aqui desse bate-papo. E para quem quiser se conectar com você, como é que as pessoas podem fazer para te encontrar? Bom, pode me encontrar no LinkedIn. Eu sempre atualizo as pessoas, os consumidores interessados, não só com novidades, mas sempre também trazer temas relevantes, falar sobre a experiência consumidor, falar também sobre trajetória. Então, pode me achar lá, Marcos Dinichian, não vai ter muito problema em me encontrar, coloco DJI, e sou eu que vou aparecer, e é um prazer engajar e conhecer mais pessoas. Legal, obrigado, viu, Marcos? Foi ótimo, cara. Obrigado a você. Pessoal, obrigado aí pela audiência até aqui. Se conectem com outros episódios, outros conteúdos do podcast Movendo-se também por aí. Primeira temporada, segunda temporada, tem muita coisa boa. Podcast, para quem está ouvindo só esse áudio, também está disponível no YouTube. A novidade dessa terceira temporada, aos pouquinhos colocando alguns vídeos lá. E vai ser um prazer a gente continuar interagindo daqui para frente. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais. Legal, obrigado.